Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Duas na Tri. E o tema de hoje é psicologia positiva, Malu Mota. É isso mesmo, Silvia. E esse conceito, ele é relativamente recente, tem ali pouco mais de 20 anos, e já dá para dizer que a psicologia positiva olha para as coisas que estão dando certo, mudando completamente o foco do tratamento, Silvia. E para falar como, o que é a psicologia positiva e como ela é aplicada, nós vamos conversar com a Flávia Vasconcelos, que é psicóloga e professora de pós-graduação da Unip. Flávia, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer sempre falar sobre este tema que tanto amo e é tão útil, para a sociedade como um todo. Obrigada pela oportunidade. Ô, Flávia, eu queria começar essa nossa conversa pensando o seguinte, quer dizer, antes, quando a gente fazia alguma coisa errada, o aluno não ia bem na escola e tal, a primeira coisa que acontecia era vamos procurar um psicólogo, Tanto pais, professores, sempre diziam isso, Quer dizer, quando ia para a diretoria, aquela história, Vamos procurar um psicólogo, Você acha que o que a gente vê hoje em relação à psicologia tradicional, como é que a gente pode conceituar a diferença de uma coisa e de outra, da tradicional e da psicologia positiva? Ok, ótima pergunta, Malu. Olha só, hoje ainda continua existindo este cenário, No consultório a gente ainda recebe essas crianças, esses adolescentes vindos por demandas escolares, Ou pela psicopedagoga, ou mesmo pela uma orientação de professores ou dos próprios pais. Ainda acontece muito. Mas olha que interessante seria se ao invés dessas crianças parassem no consultório por problemas, elas viessem parar por potenciais. Ou seja, Flávia, eu gostaria que você descobrisse aqui quais são os verdadeiros talentos dos meus filhos. Eu gostaria que você trabalhasse para potencializar as virtudes e as forças dos meus filhos. Não seria bem mais interessante? Seria uma outra vertente, não é? E é exatamente isso que a educação baseada na psicologia positiva, que já é muito aplicada fora do Brasil, e hoje a gente já tem no Brasil o programa Semente, que tem o aval aí do grande fundador, da psicologia positiva, que é o Martin Seligman. Esse programa, por exemplo, já acontece no Brasil, na Fundação Bradesco, no Instituto Ayrton Senna, em outras instituições tão importantes, mas é uma cultura que a gente está trazendo, como você bem disse, é uma psicologia, uma ciência bastante nova, que no Brasil a gente começa a ouvir falar de 5, 8 anos para cá, Mesmo sendo fundada em 1998. Então, a grande diferença é que a psicologia tradicional é focada no problema, é focada no trauma, na doença, nas deficiências, que uma criança, um adulto pode ter. E óbvio que todos nós temos os nossos sofrimentos e traumas, mas não somos só isso. Somos também potenciais, somos forças, somos virtudes. E se a gente olhar para isso em outra intensidade, a gente minimiza muitos problemas na vida adulta. Ô, Flávia, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, viu? Eu, Silvia, não cresço, eu não evoluo com crítica. Eu só consigo crescer com elogio. Se você me elogiar, aí eu falo, então tá bom, então é por aqui. Crítica acaba comigo. Então eu fico imaginando, se eu sou assim já, com a minha idade avançada, imagina o jovem. É verdade que existe esse desenvolvimento muito maior, porque você vê também nas crianças, quando a criança é pequenininha, você fica, ai, que lindo, como você fica impulsionando e potencializando as qualidades da criança para ela ir tendo autoestima. Você acha que isso realmente faz diferença? Sim, faz, porque cada vez que eu critico, e vamos pensar que existem muitos tipos de crítica ou muitas intensidades de crítica, Então vamos pensar aqui no nosso universo os tipos de críticas e repressões que a gente viveu na nossa escola.
né? Não devem ter sido muito leves. Na nossa época não era muito leve, era tudo muito rígido, né? Muito rígido, muito crítico. Na verdade, a gente acaba sendo muito tolhido na infância. E é por isso que a gente cresce e sente que a gente não é mais criativo, né? Quantas vezes a gente se pega falando, nossa, não tenho criatividade. Nossa, imagina, que pessoa mais sem ideia, né? Mas não é isso, nós somos naturalmente criativos, só que a escola, a sociedade, a nossa família, pelas crenças que se tem e pela cultura, acaba tolhindo tudo isso. Então, imagine a diferença que faz quando você pega o talento de uma criança, que todos nós temos, não há ser humano que não tenha talento, e normalmente não é um só, né? Que a gente identifique esses talentos e fale, vamos lá, pega pela mãozinha e fala, vamos lá, vamos potencializar isso aqui. Ô, meu filho, você é muito bom nisso, então eu quero que você treine isso. Eu vou te estimular para isso. Eu vou fazer você se desenvolver e aprender cada vez mais isso. No que isso resulta, Silvia e Malu? Em alta performance. Você se torna um adulto, um profissional diferenciado. Porque, obviamente, o que eu estimulo, eu acabo ocasionando treino. Eu não estou falando que nada disso é fácil, não, viu? Não é para cruzar os bracinhos e achar que tudo cai do céu. Não, 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 não. Né? Tem esforço, talento envolve esforço, envolve dedicação, suor. Mas uma vez que a gente treina e repete aquilo, naturalmente a gente se desenvolve muito e a gente vai ter alta performance. Então faz toda a diferença no desenvolvimento humano. E existem emoções positivas, Flávia? Ainda bem, existem, e elas são pelo menos 10, viu, Malu? Existe uma psicóloga americana que se chama Bárbara Fredrickson, ela tem um laboratório de emoções na universidade. Ai, que demais isso! Malu, laboratório de emoção. Olha, era tudo que eu queria conhecer, um laboratório de emoção. É para lá que eu vou, Silvia. Dá vontade de a gente morar lá, né? Eu falo que eu queria abraçar a doutora Bárbara Fredrickson e ficar lá a vida inteira. Enfim, é na Universidade da Carolina do Sul. Ela é uma PhD neste assunto e ela fez todo um estudo, uma pesquisa e chegou a 10 emoções positivas, né? Então, vou falar aqui a serenidade, a gratidão, o interesse, a admiração, a inspiração, a diversão. Falei todas? E o amor. O amor é a emoção universal, que, segundo ela, se nós focarmos no amor, ela faz todas as outras emoções positivas girarem com mais facilidade. Olha a preciosidade dessa informação. A gente não está falando do amor apenas o afetivo, né? O amor entre cônjuges. A gente está falando de amor ao ser humano, amor humanitário. O que isso move é gigantesco, né? Então, essas emoções positivas, segundo ela, o que diz o estudo dela? Muito interessante este número. A gente precisa de pelo menos 3 afirmações positivas para quebrar o impacto de uma negativa, gente. Então, pensem olha o poder. A gente precisa, quando a gente escuta uma reclamação, ou em casa, ou no trabalho, né? Qualquer reclamação, aquele ciclo chato de reclamação, que normalmente nas empresas eu falo que a Copa é o lugar homologado das reclamações, né? O pessoal vai tomar café e já aproveita para reclamar de tudo. E para você quebrar o efeito de uma reclamação, a gente precisa de pelo menos 3 afirmações positivas. Não, para. Malu, você escutou isso? Você escutou? Quando eu reclamar, que eu não reclamo nunca, quando eu reclamar, você tem 3 coisas positivas para mim, tá bom? Olha só, olha, que interessante isso. E é verdade, isso que você falou da Copa, eu já me vi assim. Reclama porque está chovendo, reclama porque está fazendo calor, tudo é reclamação. E é um centro habilitado, né? Gente, é homologado, é licenciado, é representatividade pura. Quando eu dou os treinamentos nas empresas, eu falo, gente,
quem foi que disse que a Copa foi homologada. Para com isso, vai só tomar um café, vai só tomar uma água e volta. Porque aquilo se torna, e a gente começa, a gente brinca, mas isso é muito sério, porque isso vai propagando uma energia, um clima organizacional muito pesado. E como as pessoas não têm muita noção do que elas podem fazer em massa, que eu falo que quando a gente está em grupo, a gente constrói, mas também destrói, né? Com a mesma intensidade. Então, as pessoas começam às vezes a reclamar, não sabe nem o que está reclamando, mas é só para pertencer, é só para fazer parte daquilo. E aí você vai levando aquilo para dentro de você com emoções negativas, que são as toxinas da mente, que é a raiva, o medo, o ódio, a mágoa, o desinteresse, a desmotivação, tudo isso é tóxico, né? Por isso que a gente precisa trabalhar, segundo a doutora Bárbara, com o máximo de emoções positivas no nosso dia, né? Seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, as emoções positivas têm que tomar mais espaço do que as toxinas da mente. Isso é o primeiro caminho para o bem-estar. Flávia, então, por exemplo, quando eu trabalho com alguém que chega no consultório, no caso, pela psicologia positiva, como é que você aplica isso? Primeiro você descobre, então, qual é o problema, se existe algum problema, ou você já vai direto nas características boas ou dos sentimentos e emoções boas? Tá, na aplicação dentro do consultório é o seguinte, eu vou escutar a demanda que normalmente vem através de queixa, né? A pessoa não chega lá e fala, eu sou feliz, está tudo maravilhoso, e eu vim aqui para te ver. Acontece. Né? A pessoa ela chega naquele ciclo de reclamação mesmo. E aí você dá o ouvido, porque a primeira coisa que a pessoa precisa é ser acolhida, né? Ela precisa ter o meu sentido de compreensão da dor dela. Uma vez compreendido, diagnosticado aquilo, aí a gente vai puxar o quê? As forças, né? Aí eu começo a perguntar, mas o que você acha que você tem de bom? O que você acha que você tem de recurso interno para lidar com essa situação? Me conta uma situação na sua vida que você teve sucesso, que você foi feliz. Me conta um momento da sua vida que você foi mais feliz. Ou seja, eu vou puxando emoções positivas na vida dele, para a pessoa se lembrar que ele não é aquele momento, ele está aquele momento. Né? A pessoa que chega com uma depressão, uma crise de ansiedade, ela esquece quem ela é, porque ela se torna aquilo, aquela crise. Então, eu preciso ter o papel de lembrá-lo da essência dele, de quem ele é. E nele tem forças também. E aí a gente usa algumas ferramentas, que são as forças de caráter, que a gente faz um teste, é um assessment, né? Um teste feito online, que tem no Instituto VIA, quem tiver interesse aí de entra lá no Google, coloca Instituto VIA, Forças de Caráter, é um teste gratuito, e aí a gente descobre essas forças, são 24 forças que nós temos, mas existe um ranking. E o que mais nos importa são as 5 primeiras forças, que são as nossas forças de assinatura, são as forças que nos traduzem. E essas forças são nossos valores, são as coisas que realmente importam para a gente. E a partir daí a gente vai fazendo as intervenções nos potenciais dele e não nas dores dele, que é o que difere da psicologia tradicional. Manu, fiquei curiosa para saber quais são minhas forças de caráter. Eu também quero entender. Ô, Silvia, e não está no roteiro, mas eu vou ter que atrapalhar o roteiro, Silvia. Mas assim, eu queria entender como é que isso não pode resvalar para a questão da autoajuda, né? Porque você chega ali, só positivo, você é ótimo, você é ótimo. Sabe como é que faz para diferenciar a psicologia positiva da autoajuda, Flávia? Faz todo sentido a sua pergunta, Malu, e que bom que você perguntou isso. A psicologia positiva, ela é uma ciência, né? Ela é baseada em estudos, pesquisas aí do Martin Seligman e outros tantos estudiosos. Então, parece que, eu falando aqui,
eu só vou tratar disso. Parece que eu estou falando de positividade e otimismo. A psicologia positiva, ela não é baseada em positividade e otimismo apenas. Ela é um processo de transformação interna. Então, a teoria que embasa, né, a ciência é a teoria do bem-estar. Ok? Nessa teoria do bem-estar, a gente tem um caminho a ser percorrido. Então, a gente falou aqui de 2 caminhos, as emoções positivas e falamos das forças de caráter. Além disso, eu tenho mais 3 caminhos. Eu preciso encontrar o sentido de vida desta pessoa, o propósito de vida desta pessoa. Isso é muito grande. Isso já vão algumas sessões de terapia, né? Porque talvez seja a pergunta mais difícil da gente responder, né? Por que você está aqui, né? O que você veio fazer nesse mundo? Porque a gente fala, eu sou psicóloga e eu trabalho nisso, isso é só a sua profissão. Mas qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? Qual o legado que você quer deixar? Qual é a sua importância nesse mundo? E nós temos. Aí as pessoas pensam, nossa, mas legado não seria uma coisa do Mandela, gente? O Mandela deixou um legado, né? O Gandhi. Nossa, agora eu vou ter que pensar em legado? Caramba, né? Minha vidinha... eu estou falando respostas dos alunos na pós, porque eu sempre mando essa pergunta, né? E aí eles falam, mas caramba, estava tudo tão tranquilo, agora eu tenho que pensar nisso. Eu falo, gente, vamos lá, a gente não está nessa vida a passeio. Tudo que a gente faz aqui precisa ter um sentido. E é justamente porque a gente não dá sentido que a gente se perde. E que simplesmente quando a gente vê, a vida está nos levando, como diz Zeca Pagodinho, não é? Deixa a vida te levar, deixa a vida me levar. A vida não precisa te levar, você leva a sua vida, você coordena. Mas para isso você precisa saber o significado da sua vida, do seu trabalho, do seu relacionamento, da posição que você ocupa, da importância que você tem aqui. Então, este é mais um processo dentro da teoria do bem-estar. Além disso, tem os relacionamentos positivos, que a gente estuda os tipos de relações que essa pessoa tem e que ela precisa construir mais relações positivas, ou seja, relações que agregam e não que desagregam. E aí a gente vai tratar de família, de escola, de qualquer relacionamento que se tenha. E por último é a ação, que é a parte que assusta, né? Poxa, mas achei que até aqui estava tudo bem, que eu não precisava agir, não precisava me movimentar, tá tudo tranquilo. Não, agora é hora de fazer. E o fazer é se transformar internamente, é fazer de tudo isso que eu falei até agora um hábito. É um hábito, é uma mudança de estilo de vida. Por isso não é autoajuda, porque a gente muda o nosso estilo de vida, a nossa mentalidade. Eu mudo, junto com as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha mentalidade e, por consequência, as minhas atitudes. Então, eu começo a me enxergar diferente, enxergar o outro diferente e o mundo também diferente. Fez sentido, Malu? Fez sentido, né? É uma mudança e tanto, é uma mudança e tanto. Mas antes da gente partir para outra coisa, eu queria que você voltasse na força de caráter. Como é que a gente faz para saber, né? Você falou que são 24? 24 itens de forças. Forças. São 24 como forças. é que a gente faz, já que isso faz parte do autoconhecimento, antes da gente pensar no legado, né? É um processo aí de reconstrução. Como é que a gente faz para saber quais são as nossas forças de caráter? A gente tem um teste para isso, tá, Silvia? Não tem como a gente... Lógico que conversando a gente vai identificar algumas. Eu posso identificar algumas que você tem, algumas que a Malu tenha, com alguma convivência. No consultório isso acaba ficando mais claro. Mas existe um teste que a gente faz, que é um teste com 100 e poucas perguntas, tá? Lá no Instituto VIA. O Instituto VIA é um Instituto Internacional de Pesquisa em Forças de Caráter. Quem fundou ele foi exatamente quem estudou isso, que foi o Christopher Peterson, né?
que faleceu em 2012, mas deixou aí o seu legado. Então, se vocês procurarem lá Instituto VIA, teste de forças de caráter na internet, vocês vão encontrar. Esse teste ele é gratuito nesse modelo mais simples e existem modelos mais complexos que eles cobram lá em dólar, inclusive. E tem também para adolescentes, tem especificamente para adolescentes. E aí, nessas 24 forças que todos nós temos, a gente precisa prestar muita atenção nas 5 primeiras. E lógico, principalmente na primeira, que aí eu falo que é a que está gritando em você, né? Que você não precisa fazer esforço. O que essas forças dizem, na verdade? Como que a gente pode usar a nosso favor? Gente, são aspectos naturais nossos, que a gente simplesmente usa, que a gente simplesmente faz e que com certeza a gente não valoriza, até que a gente descobre que são forças, né? Você deve pensar, por exemplo, generosidade é uma das 24 forças, tá? Um exemplo aqui. Aí você vai ler o negócio lá, nossa, generosidade. Poxa, mas todo mundo é generoso. Não, não é. Se você tem generosidade entre as 5 forças, que sensacional! Começa a prestar atenção como você tem usado essa força até aqui e, principalmente, se ela já é uma força, que eu falo que sai pelos poros, forças saem pelos poros, você não faz esforço para sair. Como que você pode usar a seu favor? Como que você pode colocar essa generosidade a mais no seu trabalho? Que diferença vai fazer se você for mais generoso no seu trabalho? Que diferença vai fazer se você for mais generoso com o seu marido, com a sua esposa? E aí você começa a analisar a sua vida a partir do que você pode fazer com as forças. Cria um movimento de muito fluxo. As coisas fluem. Porque você fala, nossa, eu tenho isso, mas não uso. É como se fosse uma caixa de ferramenta que está lá trancada, que você não olha desde que você nasceu. E que, de repente, alguém, né, surge e fala, não, mas olha aqui, ó, olha o que você tem para a sua vida. Né? Você tem suas dores, tem seus traumas, tem tudo isso que você viveu, mas olha aqui o que você tem. Pega isso e usa a seu favor. E aí tem milhares de intervenções. A gente tem um livro só de intervenções de forças de caráter que chegou no Brasil o ano passado, foi lançado no Brasil ano passado, que só nesse livro tem 70 intervenções de forças de caráter, né? Que a gente aplica nas organizações, nas escolas, dentro do consultório, na faculdade, enfim. Tem muita coisa para fazer só com as forças de caráter, além de outras ferramentas que tem a psicologia positiva aí. Ô, Flávia, eu queria pegar agora uma carona nessa questão da teoria do bem-estar, você falou isso. E aí eu quero bancar a advogada do diabo. O seguinte, o bem e o mal, né? Não é só pelo bem. Às vezes o mal ele faz às vezes ou quase sempre o mal ele faz o contraponto. E a gente precisa dessa dicotomia, do antagonismo, que é para poder. Como é que você vai saber o que é preto se você não tiver o branco? Como é que você vai saber o bem se você não tiver o mal? Né? Cadê os parâmetros disso? E à medida que você vai nessa linha, estou achando lindo e prometo me comportar para a psicologia positiva. Mas eu queria entender o contraponto disso. Né? Okay. Dentro dessa teoria do bem-estar que você disse. Uma das frases do fundador da psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar, é a seguinte: ser feliz não significa ter ausência de infelicidade. Ou seja, você vai continuar tendo seus momentos infelizes, você vai passar por todas as coisas da forma que você tiver que passar, porque sim, para eu saber que eu estou feliz, eu preciso conhecer a infelicidade. Para eu saber que eu estou amando, eu preciso saber o que é não gostar ou odiar. É exatamente a dicotomia, né? Então, não quer dizer que eu me aproximando da teoria do bem-estar, que ele chama de florescimento, né? O nome do livro dele é Florescer, Teoria do Bem-Estar. Uma vez que você floresça, não quer dizer que nunca mais você vai sentir as toxinas da mente. Isso faz parte, é natural do ser humano, nós vamos. Mas sabe qual se torna a diferença, Malu? O peso. O peso que a gente dá. É o peso e o tempo que eu fico naquilo. Não, eu vou sentir, eu vou entrar em contato com a dor, com a raiva,
né? Com ódio, com a mágoa, mas uma vez que eu esteja mais conectado com a teoria do bem-estar, outras coisas começam a fazer tanto sentido que eu vou me permitir ficar naquilo durante um tempo. Mas eu não vou me permitir, por exemplo, deprimir. Faz sentido. Está aí a diferença. É a intensidade e o peso que eu dou. E que parece, talvez, um pouco... Eu falo, a psicologia positiva, quando a gente fala assim, parece um pouco mágica. Não tem nada de mágico. Não é, não é pilim-pim-pim, não. Não tem fada, madrinha, não tem nada disso. Pelo contrário, é um processo doloroso. Doloroso. Porque exige um repensar, um revisitar, inclusive, de crenças que foram inseridas pelos nossos pais, nossos avós e etc. Porque nós somos resultados dessas crenças todas, né? Nós somos resultados desses valores. Então, entrar em contato com isso e muitas vezes falar, putz, mas até aqui foi assim. E agora para eu mudar? Como é que eu vou mudar isso? Então, você precisa entender o sentido, um novo sentido. E é neste novo sentido que a gente consegue ir ajustando essas crenças que hoje para você, na sua maneira de ser, no que você conhece, no mundo que a gente vive hoje, não faz mais sentido. A gente tem tantas crenças que não fazem mais sentido, mas que as pessoas continuam tendo. E se você parar, racionalizar, né, usar o córtex pré-frontal aqui, né, você fala, mas qual é o sentido disso hoje? Não cabe mais. Não cabe. O importante é o que a gente coloca aqui, né, que é importante a gente se alimentar de coisas positivas, porque o negativo sempre vai vir, né? O ruim sempre vai chegar, o mal vai chegar para nos testar. E se a gente está forte, com um monte de emoção positiva, com força de caráter, enfim, tudo isso que a Flávia falou, quando chega o ruim, quando chega o mal, a gente, aquilo bate de uma forma diferente na gente, né? Não sei se é isso. Mas, olha, eu estou com medo de terminar nosso encontro aqui, você não falar de uma coisa que eu acho muito importante, que é o flow. Eu quero muito que você conte para os nossos, para quem está acompanhando aqui o nosso encontro, o que é o flow. Exato. O flow é um dos conceitos mais importantes aí. O flow, ele é exatamente o estado mental de fluxo, né? É um estudo feito desde 1968, que a gente só escuta falar agora, mas ele é o equilíbrio entre os nossos desafios e as nossas habilidades. Ou seja, se eu encontro uma atividade, um trabalho, qualquer coisa que eu faça, que eu alinho o meu desafio às minhas habilidades naturais e aquilo que eu desenvolvi, eu entro num estado mental de fluxo, onde o meu foco de atenção é de 150%, eu não presto mais atenção em nada, totalmente envolvida, engajada naquilo. Obviamente, com esse envolvimento, o meu nível de produção e resultado vai ser altíssimo e eu chego a esquecer de comer, de fazer o que eu tenho que fazer fora daquilo, eu perco a noção do tempo. É um estado mental de fluxo onde simplesmente a gente deixa fluir da melhor maneira o que a gente faz. E a gente ama fazer. O flow é algo que a gente ame fazer. Olha, Silvia, eu tenho lição de casa para fazer, Silvia. Você tem também, não? Não, o teste de força de caráter, saindo daqui, já vou fazer, né? Porque é muito importante, Flávia, eu gostei demais de pensar sobre isso. A Silvia falou, quando eu escolhi esse tema, a Silvia falou, você vai gostar muito. E assim, né, borbulhando aí as ideias, os pensamentos, essa reflexão, né, super importante. E é esse tempo, eu vou ficar com essa frase do tempo, né? Eu quero agradecer muito, Flávia, a sua presença e por você se dedicar aí a essa nossa conversa, né, proporcionar essa reflexão tão importante. Obrigada, viu, Flávia? Eu agradeço imensamente. Quem quiser saber mais sobre psicologia positiva, no meu Instagram tem muita coisa, é @flavasconcelospsi. Tem muito conteúdo de psicologia positiva lá. Maior prazer, muito obrigada, Malu e Silvia, novamente. A gente que agradece, e é claro que a gente fica aqui, né, passando essa mensagem positiva. Gente,
vamos nos concentrar, né, principalmente naquilo que a gente tem de melhor e desenvolver, né? Muito bem, o nosso Duas na Tri vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. E lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente.